A graça e paz de Deus estejam com todos. Primeiro, na salvação, podemos encontrar a remissão dos nossos pecados. Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz carregando o pecado do mundo e derramando seu sangue precioso. Ele pagou o salário do pecado do mundo e nos salvou. Porque, como a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Pelo seu sangue precioso, Jesus pagou o salário do nosso pecado eternamente e, como Cordeiro de Deus, Jesus tirou o pecado do mundo e nos salvou. Evangelho de João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus pagou o salário do pecado do mundo eternamente e aí, a salvação é eterna. E na salvação, podemos encontrar ser justificado. Atos 13, 38 e 39. Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. O apóstolo Paulo falou que através do Senhor Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram remidos. E ele falou que todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Somos perdoados por Deus porque Jesus pagou o salário do nosso pecado eternamente e ainda mais, somos justificados. Isso é o que a Bíblia nos fala. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nascem pecadores debaixo da lei. E através da sua vida toda, homem comete pecados e aí, ele está debaixo da maldição da lei e ele perece para sempre. Mas, Deus veio ao mundo como um homem para salvar homem pecador. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é acima da lei, mas para nos salvar, nasceu como um homem debaixo da lei. Gálatas 4, 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus nasceu debaixo da lei para nos salvar que estávamos debaixo da lei. Jesus foi crucificado e pendurado alto entre Deus e homem e derramou seu precioso sangue e morreu. Jesus foi morto tão miseravelmente derramando seu sangue para tirar todos os nossos pecados cometidos debaixo da lei através da nossa vida toda. Jesus tirou o pecado do mundo de eternidade a eternidade. Ele tirou todos os pecados das pessoas do Antigo Testamento e todos os pecados das pessoas do Novo Testamento. Eu se tornei um homem sem pecado em Cristo porque Jesus tirou todos os meus pecados eternamente pelo seu sangue. Jesus nasceu debaixo da lei e ele cumpriu toda a lei em favor de nós. Jesus cumpriu a justiça da lei guardando toda a lei através da sua vida toda. Jesus foi julgado para que não sejamos julgados e ele nos deu a sua justiça e nos fez os justos. Ser perdoado significa ser considerado que não tem pecado. Mas, ser justificado não somente significa ser considerado que não tem pecado, ainda mais, ser justificado significa se tornar um justo. Deus considera aquele que crê no sangue de Jesus Cristo como um homem que não tem pecado ou um homem que guardou toda a lei como Jesus. Aqui está um exemplo para entender melhor ser justificado. Quando um criminoso foi perdoado e foi libertado da prisão, isso seria uma graça para ele. Mas, se ele não somente foi perdoado e libertado da prisão, mas se tornou um príncipe do reino, isso seria muita graça para ele. Na vida real, isso é algo muito difícil para acontecer. Mas, em Cristo Jesus, algo mais surpreendente do que este realmente aconteceu. Quando nós cremos no sangue de Jesus Cristo, Deus nos considera que não temos pecados e ainda mais, Deus nos considera como um homem que guardou toda a lei como Jesus. Que graça de Deus realmente para nós! Através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos pecados já foram tirados, e nós nos já tornamos os justos diante de Deus pela fé no sangue de Jesus Cristo. Assim, pela obra do Senhor Jesus Cristo, agora temos a confiança para entrar no reino de Deus. A graça e paz de Deus estejam com todos.